Olá, Radicais Kids, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no dia 7, no 7º capítulo do nosso jejum. E aí, hoje nós vamos estar falando sobre o destino do medalhão. Ontem nós vimos que Eliel tinha falado que o medalhão tinha sido jogado no rio, mas era mentira. E agora, gente, cadê esse medalhão? E Efraim estava desorientado, procurando esse medalhão, que era o medalhão das gerações, que ele tinha ganhado do pai, que tinha sido do bisavô, do vô, do pai, e agora era dele. Agora, hoje, nós veremos o destino do medalhão. Gente, o que aconteceu com esse medalhão? Mas antes, vem pra cá, e não deixe de mandar o aviãozinho para as pessoas assistirem essa live, para completar, a leitura do livro do Efraim, a história de um visionário. Você é um visionário? Visionário é alguém que tem uma visão do futuro. Quem busca Deus tem uma visão do futuro. Por quê? A Bíblia nos conta o que vai acontecer. Quando a gente faz uma escolha certa, uma escolha errada, a gente já sabe o que vai acontecer, né, gente? Então vamos lá. Nós vamos orar primeiro, né, gente? Eu vou orar e você vai repetir. Você fala assim, ó: Deus, obrigado, porque o Senhor vai falar comigo agora. E eu amo ouvir a sua voz falando ao meu coração. Eu quero aprender mais do Senhor através da leitura desse livro. Em nome de Jesus, amém. Amém, radicais? Então vem pra cá. Hoje, então, nós vamos ler o capítulo 7, que fala o destino do medalhão. Qual que é o princípio de hoje? A semeadura e colheita. O que é isso? Nossas escolhas trazem consequências. Então, toda escolha tem uma consequência. Tanto a escolha boa quanto a escolha ruim tem consequências do mesmo jeito. E aí, vamos repetir comigo, então, o princípio? Semeadura e colheita. Muito bem. O que significa esse princípio? Que as nossas escolhas trazem consequências. Consequência é o quê? O resultado de uma escolha. Então, presta atenção no que você está plantando, porque você vai colher. Toda ação, toda escolha é uma sementinha que ela vai brotar e vai produzir frutos. Que tipo de fruto que você quer? Pois é, vem cá aprender nessa lição de hoje o que significa isso. Qual é o versículo de hoje? Presta atenção que eu vou repetir lentamente daqui a pouquinho. Eu vou ler sozinha, depois vocês vão seguir, certo? Então, pois aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Tá onde? Gálatas 6, 7. Agora, você vai repetir comigo, mas com esse pulmãozão forte aí, bem forte comigo, ok? Fala assim comigo. Pois aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Gálatas 6, 7. Muito bem, radicais. Vocês são muito espertos. Então vamos lá. Nossa, eu tô perdida. Anteontem nós vimos que Eliel estava com medo, né? Porque ele tinha mentido que o medalhão tinha sido jogado no rio. Agora a gente vai ver o que exatamente, o que está acontecendo com esse medalhão. Vamos lá então? A noite caiu sobre a Vila da Esperança e Jares se aproximou de Eliel e Naor com um olhar determinado. Já estou cansado dessas visões de Efraim. E disse isso irritado. E agora, para piorar, ele tem esse medalhão. Olha a confusão, gente. Os irmãos trocaram olhares inseguros. Jares continuou a conversa. Combinei com um homem dos penhores. Penhor é aquele que fica com uma joia e dá o dinheiro. Aí quando a pessoa devolve o dinheiro, ele pega a joia, entendeu? Jares prosseguiu. Combinei com o homem dos penhores, ele já está chegando. Então lembra que tinha sido jogado no rio, era mentira? Pois é, o Jares
fez uma troca com uma pessoa que fazia penhores. Sem questionar, os 4 saíram de casa em silêncio. Caminharam até um beco escuro, onde um mercador de olhar frio o esperava. Jares estendeu o medalhão. O homem pegou o medalhão, analisou-o com indiferença. Isso é tudo o que vale. Atirou algumas moedas no chão. Antes que pudessem contestar, o mercador guardou o medalhão sobre o casaco e desapareceu na escuridão. Eliel e Naor se entreolharam, hesitantes, com muito medo. Mas Jares, sem remorso algum, abaixou-se, pegou as moedas e disse: agora está feito. Eles voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente em Eliel. Ele sabia que aquilo era muito errado. E o preço daquela escolha seria mais alta do que podiam imaginar. Uau! E agora, gente? Agora sim! Antes, o medalhão podia estar no rio, podia mergulhar no rio, procurar o medalhão. Mas agora não. Agora, o mercador levou embora o medalhão, sem saber para onde foi, porque estava escuro. Uma pessoa fria, sem importar com os sentimentos do medalhão, do que ele valia. Simplesmente pagou, jogou algumas moedas e sumiu na escuridão daquele beco. E aí, a turma volta como se nada tivesse acontecido, mas Eliel estava inquieto, porque ele sabia que aquilo estava errado. Por quê? Porque toda escolha tem consequência. E ele sabia o princípio da colheita e da semeadura e da colheita, porque as escolhas trazem consequências. Ele sabia que isso não ia ficar só assim, que ia piorar mais ainda. Lembra que o versículo de Gálatas 6:7 fala que tudo aquilo que alguém plantar, certamente ele vai colher. Então, Eliel já estava angustiado, sabendo que aquilo ia ficar pior, que algo errado ia dar. Então, agora nós terminamos a lição de hoje e você vai ver aqui que nós temos o QR Code, né? Nós temos o jogo da memória para você jogar, responder as questões, para você aprender mais ainda sobre a história de Efraim e a lição de hoje, que é o paradeiro aqui, o destino do medalhão. Amém? Querem tirar foto? Vou deixar um pouquinho aqui. Pronto? Agora, nós vamos na reflexão, para depois a gente orar e eu mostrar para você aqui o desenho de hoje. Amém, gente? Então, a primeira pergunta da nossa reflexão é: o que a venda do medalhão trouxe para a vida dos irmãos de Efraim? O que vocês acham? Qual era a consequência, né, dessa venda para aquele mercador para a vida dos irmãos de Efraim? O que vocês acham? Pensa aí. Questão número 2. Quando as nossas escolhas podem trazer consequências ruins para as nossas vidas? É uma pergunta. Quando que nossas escolhas podem trazer consequências ruins para as nossas vidas? Será que quando a gente faz uma escolha certa? Será que é quando a gente faz uma escolha errada? Pois é, pensa aí. Agora, o desenho da lição de hoje. Olha o homem de olhar frio, sem muita emoção. E aí, ó, pegou o medalhão, sumiu no beco escuro e foi embora. Então, hoje nós aprendemos que tem a semente que a gente planta e ela nasce exatamente o que a gente planta, mas com a quantidade muito maior. Quando você planta uma semente,
ela dá muito mais do que quando você planta. Então, a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Você quer plantar coisas boas? Então, você vai colher coisas boas. Você plantou coisas ruins? Arrepende, pede perdão e pronto, e vamos embora. Agora, nós vamos orar. Amém, turminha? Radicais, agora você vai levantar as mãos para cima, vai descendo até o coração e vai orar comigo, amém? Você vai repetir comigo a oração. Fala assim: Deus, eu entendi que todas as minhas escolhas são sementes e todas as sementes que eu plantar das minhas escolhas, elas vão frutificar. Ajuda-me a plantar as coisas boas, fazer escolhas certas para que eu tenha boa colheita. E eu quero agradar o Senhor fazendo o que é certo. Obrigada por essa lição de hoje, em nome de Jesus. Amém, radicais? Para não falar que eu não bati o sino, opa! Olha, hoje nós finalizamos então a nossa lição número 7, e hoje nós aprendemos que o medalhão foi vendido para o mercador. E agora, amanhã, a gente vai saber mais o que aconteceu com esse medalhão. Então, vamos ficando por aqui. E um grande abraço para você que está no Instagram. Um abraço para você que está no YouTube. Um abraço para você que é adulto, que está servindo a criança que está aí na sua casa, seu filho, seu sobrinho, seu neto. Para essa sequência de lives com a leitura do livro da história de um visionário, a história do Efraim. Obrigada pela sua confiança de me deixar entrar aí dentro da sua casa, tá bom? E que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para que você conduza aí o seu pequeno, né, o seu baby, a sua criança, o seu juvenil. E vamos que vamos, correndo a carreira cristã e aprendendo mais sobre os princípios e os valores do reino de Deus. Contem comigo, um abraço e até a próxima lição, em nome de Jesus. Tchau, tchau!